Não, eu preciso falar algo assim, logo de cara do terceiro filme, eu tenho que tirar isso do meu peito. Que eu acho que a minha única crítica mais negativa em qualquer um dos três filmes da trilogia. Três filmes da trilogia, né? Porque A não pode ser. trilogia tem É, 3 filmes, não pode ser normalmente. três filmes da duplologia. É que eu não curto muito o design da Fúria da Luz. Eu não gosto. Tipo, eu acho que ainda mais quando se compara a concept art, né? Aos designs originais dela. Eu acho que ficou tão xoxinho e tão sem graça. Porque assim, ela esteticamente é uma criatura muito bonita. É muito legal e ela é meio glitter. E faz sentido. Ai, Fúria da Luz, ela tem meio que esse brilho e tal. Só que aí eu acho que cai novamente naquela mesma caixa de que quando vão criar a versão feminina de algum personagem, eles fazem do jeito mais estereotipado possível. Então é tipo, você comentou do Stitch, aí a Angel, aí, ai, como que vai ser o Stitch fêmea? Aí ela é rosa, e a antena dela é de coração, E ela tem e ela peitos. tem um volume no peito, e ela tem cílios. Aí assim, beleza, ela é uma gracinha, ela é muito fofa. Mas, A Lola tipo, Bunny, a Lola Bunny, ela é o Pernalonga com peitos. aí, sei lá, Happy Feet. Os pinguim, na vida real, não tem dismorfismo de sexo, tá ligado? O pinguim fêmea e o pinguim macho são exatamente, na prática, a mesma... Anatomicamente quase Anatomicamente iguais. iguais, você não nota a diferença. Aí, Happy Feet, aí as pinguins fêmea, elas têm uns peitão assim, que elas saem andando, aí elas têm um delineado, gatinho, aí tipo, pô, cara, aí tu vai ver aí a Fúria da Luz lá. Aí ela toda tipo, ai, linda, aí a cauda dela forma um coração, e ela é de glitter. Essa é a sua única crítica, assim, pra Como Treinar Seu Dragão É 3? minha única crítica, porque, assim, quando eu só olhava ela, sem saber do design inicial que pensaram pra ela, eu achava ela muito linda, muito, muito bonita. Tipo, ai, olha como ela é linda, diva. Só que quando você olha pro design original e a cauda dela ia ter umas bifurcações, assim, umas cristas que dava volta na cauda, e ela tinha um design muito mais agressivo, de certa forma, digamos assim. Tal qual o Banguela. Ela seria uma versão mais clara do Banguela, justamente porque o fato dela ser a Fúria da Luz já era pensado desde o início. Mas não ia ser essa coisa, tipo, toda fofinha, tipo, aí de glitter e... Era, tipo, bem um dragão, assim. Era um dragão, mas você via que era diferente do Banguela, sabe? Você ainda tinha essa diferença. E eu acho que é muito mais da hora os designs iniciais do que o que ela acabou ficando Entendi. no produto final. Mas ainda é legal o design dela, mas eu acho que o Tá, original era melhor. justo. Bem, o, pra mim, Como Treinar Seu Dragão 3, ele acho que ele é o meu segundo favorito da franquia, né? O primeiro, pra mim, ainda é o melhor. É, eu sinto que o 3 ele. Mas eu acho que a cena final do reencontro do Soluço com Banguela, ela é a conclusão perfeita pra trilogia, assim. E porque eu acho que ela sintetiza o livro e a animação ao mesmo tempo. Eu vi isso também numa entrevista com o diretor, né, o Dean DeBlois, quando ele estava fazendo a tour do live action de Como Treinar o Seu Dragão. E foi algo que ficou na minha cabeça porque, lendo os livros, né, eu li quase todos os livros de Como Treinar o Seu Dragão crescendo, e os livros eles são contados muito dessa perspectiva do soluço, contando histórias de quando ele era criança. Tanto que o primeiro livro ele abre muito, ele abre com aquela frase que fala, quando eu era criança, não é exatamente essa frase, mas ele fala algo do tipo, quando eu era criança existiam dragões. E aí ele conta essas histórias, sabe, sobre esse, que vão para um lado muito mais lúdico, porque fica de certa forma essa ambiguidade de que pode ser a imaginação de uma criança. De que quando você era criança, existiam dragões É, porque você quando era eu era criança. criança existiam amigos imaginários, sabe? E eu gosto como o Dean DeBlois ele traz isso, ele retoma esse pensamento na conclusão do terceiro filme, de que, tipo, é isso. Quando o Suluço era jovem, existiram dragões. Pro mundo, eles não existem mais. E ele traz uma resposta concreta do porquê que eles, teoricamente, não existem, né? Que eles vivem escondidos. Mas que eu acho muito bonito, porque é muito essa coisa de que, assim, a, a arrogância humana, né? Esse desejo por poder e por controle e por se firmar como o predador máximo e o mais forte da cadeia alimentar faz com que a gente não mereça os dragões, sabe? Porque eles são seres altruístas demais. Eles não nos atacavam, eles se protegiam. E são todas coisas que a gente vai aprendendo ao longo da saga, sabe? E
esse nosso jeito, né? Esse pensamento humano fez com que, para o bem deles, eles tivessem que viver escondidos. E é lindo o momento onde o Soluço reencontra o Banguela e o Banguela reconhece ele. E é muito bonito, assim, sabe? Não dá pra não se emocionar. E eu gosto desse toque, eu acho muito lindo. Essa conexão que ele traz com o livro. Eu acho que mostra também, de novo, né, esse cuidado em realmente contar uma história que vai ter um começo, meio e fim. E que vai ter essa, né, fechamento da história com algo que faz sentido, que não vai ser só jogado de qualquer forma. Sim, É não querendo, né, dar uma de fãs do Nolan, de que tudo tem que ser racional e explicado matematicamente pra dizer que o filme é bom. Mas é legal, às vezes, quando realmente tem uma conclusão que mostra, né, que, tipo assim, pô, a gente quis realmente dar um fim pra história que faça sentido porque a gente tá querendo contar. Não é só, tipo, os dragões só deixaram de existir porque sim. Não, foi a é, arrogância humana e a forma como os seres humanos, né, muitas vezes querem dominar as coisas ao invés de entendê-las, ao invés de estar no mesmo patamar do que ela, o ser humano quer dominar. essa necessidade de impor ao invés de compartilhar. Essa necessidade de ser o mais forte ao invés de viver em comunhão. Porque eu acho que isso é um final que faz sentido e que promove uma reflexão sobre da natureza humana, né? Tipo, como que a gente como sociedade pode se tornar melhor? Principalmente em relação aos animais, né? Eu acho que Exato. a forma como a gente lida com a natureza, a forma como a gente lida com os animais, eu acho que gera essa reflexão bacana de que, pô, a gente tem que, né, compartilhar a natureza e não se impor sobre ela. Sim. E, assim, uma temática que eu nunca tinha parado pra pensar sobre Como Treinar o Seu Dragão 3 antes de reassistir ele, porque também, né, quando eu assisti eu ainda era muito mais novo, mas foi notar o quanto o terceiro filme ele é muito sobre dependência emocional e a importância da individualidade. Porque o que a gente vê, basicamente, no terceiro filme, é esse desenvolvimento do Soluço e do Banguela chegar num ponto onde um não conseguia viver sem o outro. O Soluço era uma extensão do Banguela e o Banguela pro Soluço era uma extensão dele. Eles só se sentiam completos quando eles estavam juntos. O Soluço sentia que ele podia fazer qualquer coisa quando ele estava com o Banguela. E o Banguela não questionava mais nada porque ele tinha certeza que o Soluço estava ali para proteger ele. E eu acho isso muito bonito, a forma como eles desenvolvem no terceiro filme. Porque agora o Soluço é o líder, que ele também não necessariamente queria ter se tornado, né? Por causa do que aconteceu com o Stoico no segundo filme. E ele constantemente, ao longo da narrativa, se questiona sobre o que fazer quando o Banguela não tá próximo. Porque aí o Banguela tá se aproximando da Fúria da Luz e tá passando cada vez mais tempo longe. Inclusive, eu acho que dos três filmes, esse é o que o Banguela e o Soluço passam mais tempo separados. Porque em diversos momentos a gente vê muito mais diálogos do Soluço com a Astrid, com a Valka mesmo. A Valka falando pra Astrid, vai lá, fala com ele, sabe? Tenta fazer ele enxergar isso. A dificuldade que o Soluço tem em deixar o Banguela aí também. É tanto que quando a cabeça quente, a gêmea, eu Não confundo o lembro. nome dos dois, eu acho que ela é cabeça quente ou cabeça dura, não lembro. Não lembro. Quando a gêmea, ela é pega, né, pelo Grimmel, e aí ela é deixada pra trás, né, e eles voltam pra ilha, percebem que ela foi deixada pra trás, e eles ficam, meu Deus, o que a gente vai fazer? O primeiro instinto do Soluço é falar, não, eu vou pegar o Banguela e eu vou lá, só que o Banguela nem tá lá. E aí o Bocão, ele fala, como assim? O Banguela nem tá aqui, talvez ele nem volte. Você já parou pra pensar nisso, que talvez ele não volte? E aí o Soluço, ele fica meio, dá um curto-circuito nele, ele fica Ele meio... trava, né? Porque pra ele e o Banguela é tipo padrão, assim. Não, eu vou pegar o Banguela e eu vou lá. Mas e agora? Você não tem o Banguela, o que você faz? E aí ele trava um pouco, ele fala, não, eu vou pensar em algo. E aí ele sai Exato, e bolado. porque desde o começo o Soluço ele tenta encontrar essa solução para um problema de uma forma que eles possam continuar juntos. Ah, então a gente vai fugir e vai encontrar o reino dos dragões, esse reino escondido, e a gente vai viver lá com os dragões, em harmonia, sabe? Em paz. Ele não questiona o fato de que talvez a melhor forma de proteger eles seja não estando com a gente, né? Desde o começo, quando o problema, né, surge inicialmente, e ele tá conversando com a Astrid, e a Astrid fala, tipo, tá, o que a gente vai fazer? E ele fala, não, a gente vai pra lá com eles. E a Astrid fica, tipo, como assim a gente vai abandonar
A a nossa nossa terra, terra, das nossas 7 gerações que a gente vive aqui. né, pra poder, tipo, ir embora com os dragões. E assim, no final acaba que as pessoas elas acabam preferindo a nova ilha, né? Elas unanimemente acham a ilha mais legal do que a ilha anterior. Mas você vê que, tipo, né? Eles podiam ter feito isso desde o início, mas o Soluço ele não queria admitir que isso ia ser melhor pra todo mundo, se despedir. Tanto que eu acho muito interessante também o filme, a forma como visualmente o filme demonstra essa dependência deles. Tem aquele momento onde a Fúria da Luz chega no acampamento de noite e aí o Soluço está observando é, e o Banguela sair e ele fica tentando ajudar o Banguela a conquistar ela. Só que ele não percebe que ele tá mais atrapalhando do que ajudando, sabe? E ele tá fazendo aquilo de bom coração, ele tá tentando ajudar. Mas é isso, ele não quer deixar o Banguela sozinho. O Banguela resolveu o seu problema da forma que ele encontrar, né? Da forma que ele achar melhor. E né, eu acho muito bonito quando ele. Muito simbólico. Quando ele monta a extensão da cauda lá para que o Banguela finalmente possa voar sozinho. E aí ele prende no Banguela e o Banguela vai sair para voar para tentar encontrar a Fúria da Luz. E aí o Banguela para e olha para trás e ele espera que o Soluço fale que tá tudo bem. Que o Soluço dê, tipo, um sinal de que ele pode ir. E aí, quando o Soluço permite, ele vai. Porque é isso, o Banguela também busca por essa aprovação do Os Soluço. dois acabaram criando essa meio relação simbiótica, porque também o Banguela ele só conseguia voar com o Soluço. Então, tipo, ele dependia dele pra isso também. Eles criam essa certa codependência, né? Que é uma metáfora visual e narrativa, né? Tipo, eles dependem um do outro literalmente para poder voar, mas aí no quesito emocional é o mesmo, é um reflexo, né? Do que eles estão sentindo. Por isso também que eu acho a despedida deles tão emocionante, assim, impossível de não chorar. Porque a gente vê o gesto que conectou eles sendo aquele que marca a despedida. O, no primeiro filme, o Soluço estende a mão e o Banguela vai até ele, né? O Soluço coloca a palma e o Banguela pega e se aproxima e deixa com que o Soluço toque ele. E no terceiro filme a gente vê o Soluço com a mão no Banguela e aí eles se separando, sabe? É assim, algo que é difícil até de descrever. Isso é cinema, cara. Tipo, você assiste assim e, sabe, é isso. É uma metáfora, um simbolismo visual que eles trouxeram que carrega um sentimento tremendo, sabe? Que é difícil de colocar em palavras. A forma como eles. O que aquele gesto significa, né? Cara, é muito lindo porque isso concretiza aquele ditado, né, de que amar é deixar ir. O seu maior ato de amor é você deixar ir. Porque acaba também trazendo um pouco disso que você vê nos diálogos do Soluço com o Bocão, depois que o Banguela vai lá dar uns beijos na namorada. E o Soluço fica tipo, ai, ele não voltou ainda. Ai, mas já tá muito tarde. Não, porque eu não confio nela. Eu não sei se ela é boa pro Banguela. E o Bocão fica tipo assim, cara, não é pra você que tem que decidir, sabe? Porque além de uma relação de amizade, o Soluço acabou desenvolvendo uma relação de quase paternidade com o Banguela. Porque ele que cuidou dele, ele que deu uma cauda nova pra ele, né? Eles têm meio que essa relação de, tipo, um cuidado e um carinho, quase como um pai. E aí chega no momento de que, tal qual um pai, você cria o seu filho pro mundo. Você não cria o seu filho pra você. E que eventualmente o seu filho vai voar fora do ninho e você vai ter que deixar ele ir, sabe? Eu acho que é muito lindo também essa relação. Porque da mesma forma que o estoico precisou abrir mão do que ele queria pro Soluço, e ele teve que deixar o Soluço trilhar o seu próprio caminho, o Soluço também precisou abrir mão dos planos que ele tinha pra ele e o Banguela, e ele teve que deixar o Banguela seguir sua própria vida. É aquilo que falam, né, de que a parte mais dolorosa da paternidade é o fato de que você cria alguém pra chegar no momento onde ela não precisa mais de você, né? Tipo assim, é meio que isso, sabe? O Soluço e o Banguela, eles se conectaram tanto e o Soluço entregou tanto dele pro Banguela, mas chegou nesse ponto onde o Banguela não precisava mais dele. O Banguela precisava conseguir voar sozinho e encontrar o seu próprio amor e proteger os seus. Da mesma forma que o Soluço teve que fazer antes. Isso gera um pouco, sendo uma certa tangente aqui, o questionamento de que, assim, o Soluço, ele montou a nova cauda pro Banguela em uma noite. Em uma madrugada, ele solucionou um problema de anos.
Que não Porque- necessariamente era um problema. Sim, mas assim, tem um time skip, eu não sei, do primeiro pro segundo filme são 5 anos. Eu não sei quanto que é do segundo pro terceiro. É mais um ano, eu acho. Mais um ano. Então, tipo assim, tem 6 anos que o Banguela, né, tem esse problema na cauda, que ele não consegue voar sozinho. Só que, a princípio, se a gente for, né, ficar, catando pelo em ovo no filme, o Soluço resolveu esse problema em uma madrugada. Mas a questão justamente era essa, que pra ele não era um problema. Pra ele não era algo a ser resolvido. E nem pro Banguela, E né? nem pro Banguela, porque pra ele estava tudo muito bem. Eles estavam confortáveis, dependendo um do outro, pra poder voar. Exato. E a parada é isso, tipo, nunca foi um problema, uma questão pra eles ter que cogitar a possibilidade de o Banguela poder voar sozinho. Precisar fazer isso. Porque eles estavam confortáveis. E é mais uma forma que esse simbolismo engrandece a discussão sobre individualidade e sobre dependência emocional, né? Não, e quando o Banguela voa pela primeira vez com a nova cauda, né? E, ai, que lindo, ele conseguiu voar sozinho, ipi! Aí todo mundo olha, o Soluço tá lá parado. Aí ele, tipo, é o que eu faço agora. Ele fica, tipo, uns 10 segundos parado assim, do tipo, eu não sei o que eu fazer agora comigo mesmo. Tipo, o que você faz agora? Sim. Eu Não. lembro que minha mãe, ela contou isso pra mim, que eu fiz faculdade, né, em outra cidade. E aí ela contava que, tipo, os primeiros meses, assim, era muito estranho. Porque minha mãe, né, eu sempre tive ela muito presente na minha vida. Então, eu chegava em casa, aí tinha almoço pronto, aí a gente ia conversar juntas, a gente ia lanchar. Aí ela saía pra me levar pra fazer alguma coisa, pra comprar material escolar. Aí, às vezes, ela me ajudava a fazer algo. E aí, ela não tinha mais esse monte de atividades que ela tinha que fazer. E aí, ela conta que nos primeiros meses foi muito estranho, porque, de repente, ela tinha esse tempo extra. Que você faz o quê com ele? Você não tá acostumado a ter Aham. esse tempo extra sem ter que se preocupar em cuidar de outra pessoa. E Sim. é engraçado pensar nisso. É, eu acho muito interessante, cara. E é isso, tipo, pra mim é isso que torna o terceiro filme tão lindo, assim. Eu acho que eles encontram uma conclusão perfeita pro Soluço e pro Banguela. Eles têm o envelhecimento dos personagens e o amadurecimento deles, tal qual chegar no ponto onde eles não precisam mais estar juntos, sabe? Que outra franquia você vai ver eles pegarem os dois rostos mais simbólicos e importantes da saga e separar eles pra sempre. É. Não pra sempre, porque eles se reencontram depois, né? Mas sabe? Mas você vê que De aquele forma reencontro como concluir. não é também do tipo, agora a gente vai viver Permanente, junto. Esse foi tipo assim, Uma visita. quantos anos se passaram, né? Ele já tem, o Soluço e a Astrid já tem filhos grandinhos, de tipo, que né, andam e falam. Foi mais tipo uma visita mesmo, né? Pra poder, tipo, apresentar os filhos, né? Ter esse contato. Mas você vê, você sabe que não é algo permanente. Sim. E é isso, é sobre crescer, né? É muito lindo, mano. E no terceiro filme, eu acho que uma coisa que também não dá pra deixar de falar é do Grimmauld como vilão. Sim. Porque eu gosto muito mais do Grimmauld como vilão do que eu gosto do Drago. E exatamente porque eu acho que tudo no Grimmauld é muito mais bem desenvolvido e interessante. O design dele comparado ao do Drago, ele é muito mais, sabe, volátil, de certa forma. Acho que ele ser mais magro também, e o jeito que ele fala, e o jeito que ele se move, a linguagem corporal dele engrandece. Tem aquela cena que ele fala, que ele é questionado, né? Não, mas você também usa dragões pra caçar dragões. E aí ele fala, não, mas esses aqui, eles são caçadores de dragões. Eu enveneno eles com o próprio veneno, sabe? Ele coloca aqueles tubos na cabeça deles pra controlar Manter eles eles. dóceis, Ele é sádico. Ele é muito sádico, tanto que ele poderia, se você parar pra pensar, ter matado o Soluço já. Quando ele encontra o Soluço pela primeira vez, ele invadiu Berk. Ele quebrou as defesas de Berk e ele tá lá dentro. Mas ele não quer, tanto que depois ele é confrontado pelos os outros chefes lá que contrataram ele, e ele fala, tipo, não, mas me dá mais uns dias, deixa eu aproveitar a caçada. Tipo, ele é sádico. Ele gosta de brincar com a presa, de manipular. Pra ele aquilo é um jogo. Mas é porque o design do Drago, ele reflete essa personalidade dele. Ele é bruto, ele vai na violência. Ele vai, tipo, forçar os dragões a caçar os outros pela força. Ele vai conquistar o respeito dos outros pela força bruta. Do tipo, vocês fazem isso, eu vou destruir vocês. O Grima não, ele tem esse... Ele é calculista, ele é frio, ele é inteligente. Tanto que falam mesmo que ele é, tipo, o caçador mais inteligente de todos. Ele não precisa ir pela força bruta. Tipo, ele matava os Fúrias da Noite, que era o dragão que ninguém conseguia pegar. E ele matava eles, ele quase exterminou eles, tipo, sabe?
O cara é muito imponente. Eu acho que é muito legal também porque o design dele acaba se diferenciando um pouco do design médio dos outros personagens, assim, de que são mais estereótipos de vikings. Então a maioria ou tem uma barba comprida com tranças, ou tem o cabelo comprido com tranças, ou tem o cabelo com dreads, e adornos e coisa. E você vê que claramente ele se diferencia de todos os outros indivíduos daquele lugar ali, porque ele se vê realmente como alguém diferente, como alguém maior, mais inteligente. Sim. E, cara, ele cai pra mim na categoria dos vilões sádicos e loucos que eu adoro. Eu acho que é muito legal, assim, ver um vilão que ele só é ruim. A pessoa é, tipo, ruim, ruim, ruim. E é isso, sabe? Aham. Eu acho que é muito da hora de ver. Principalmente em animações, assim, que é voltadas mais pro público infantil. Eu acho que quando tem esses vilões, tipo, bizarros e sádicos, assim, é muito legal, tipo... Não é, eu acho ele, tipo, um vilão muito mais interessante, tá ligado? Muito mais imponente também. Ele dá medo, e porque ele é muito imprevisível. Cara, quando você vê ele, tipo, sentado lá, ele só tá no canto, na sala do soluço, e ele não viu ninguém, então ele só tá lá, tipo, e aí? Eu fiquei tipo, E caramba! as armadilhas que ele faz, tá ligado? Aquela hora que eles acham que eles estão invadindo a base dele, e aí, tipo, ele dropa aquela rede em cima e, tipo, começa a ficar tirando com a cara do Soluço sobre como, tipo, o Soluço tá na palma da mão dele. É muito louco, assim, sabe? Tipo, eu acho ele um baita vilão. E o terceiro filme, pra mim, acho que é meio que isso, assim. Eu acho que o que engrandece ele... Eu gosto também do quesito visual, eu gosto dos combates. É um filme, é o dos três filmes, acho que é o que tem mais ação física, também não tanto quanto com dragões, né? Tipo, a galera lutando, sabe? O Soluço lutando com a espada, e a Astrid lutando com o machado, o Bocão lutando também, todo mundo, sabe? O Perna de Peixe. E as armaduras que eles constroem também, Sim. muito legais, muito legais. Eu acho até também, você vê esse cuidado que eles têm com os detalhes, tipo, que eles comentam que, tipo, eles fizeram aquelas roupas com as escamas que os dragões soltam. E aí depois tem um momento onde o Banguela solta umas escamas e aí o Soluço mistura aquilo com, tipo, a baba do Banguela e com não sei o que e moe e faz a tinta que ele pinta o equipamento, tá ligado? Então, tipo, você vê, sabe? É muito sutil, não é anunciado necessariamente pelos outros personagens que o Soluço tá fazendo aquilo, mas você vê que aquele detalhe foi colocado ali. Que te ajuda a entender muito mais sobre como eles fizeram outras coisas, né? Por que Berk também no terceiro filme tá tão mais colorida? Porque eles descobriram tintas com as escamas dos dragões, tá ligado? E aí, tipo, sabe? São detalhes que engrandecem a obra. Eu acho que o terceiro filme tem muito disso. Na forma que ele conclui também os outros personagens, né? Os amigos lá do Soluço e tudo mais. A Valka, estando ao lado do Soluço, né? Se firmando, ela ficou ali depois do Stoico partir. Eu acho o filme muito, muito lindo, assim. E é aquilo que a gente tinha comentado antes, de que no quesito visual, o terceiro filme é fantástico. Iluminação, assim, eu acho que principalmente na iluminação, é impressionante. Tipo, é lindo, 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 lindo. Eu acho que coisas que você presta atenção em animações, que acho que mudam muito essa questão do detalhe, é a iluminação, água, areia e neve. Que são coisas que o filme tem. São todas as coisas que o filme tem e que estão fantásticas. Porque as cenas que o, sei lá, que o Banguela e a Fúria da Luz passam na água, ou depois que eles são jogados na água, e, tipo, os detalhes estão muito bem feitos. E isso, tipo, deixa o filme sensacional. Sim.